Amém, graças a Deus. Irmãos, podem assentar. Muito bom. Queridos, nós vamos ter uma reflexão. E quando eu estava chegando agora aqui na igreja, entrando aqui, cumprimentei algumas pessoas, e uma delas que eu cumprimentei foi o João, que está ali, Claudete, e o João falou assim para mim: que saudade de você. Eu quero falar sobre isso, não do que o João me falou, mas eu quero falar sobre o tema, sobre saudade. Não tão especificamente desenvolver o tema saudade, mas eu quero falar exatamente isso. E como o tema da minha mensagem, eu pus assim: você precisa deixar saudade por onde passa. Eu vou pedir para você falar, mas não por irmão do lado, porque eu sei que tem gente que não gosta. Esse negócio, fala por irmão do lado, tem gente que fala, não gosto. Fala para você. Porque você falar para você dá certo, eu acho que você gosta de você. Você gosta de você? Não, gente, peraí, só a Carminha gosta dela, que isso, gente, peraí. Você gosta de você? Então tá bom, então eu espero que você goste de você. Eu gosto muito de mim, né? Então fala para você. Escuta primeiro, eu preciso deixar saudade onde passo. Fala para você isso aí. Vai lá. Irmãos, como diz lá na borda, onde fui criado, como ensaio está malemar. Certo? Vamos de novo? Capricha, fala para você, olha para você assim, ó, e diga para você que você precisa deixar saudade na vida dos outros quando você passa pela vida do outro. Fala isso para você. Vamos lá. Isso. Agora nós vamos ler alguns termos, vamos ler alguns textos bíblicos e ver se tem fundamento o que eu estou falando. Será que isso está na Bíblia? Porque nós usamos a Bíblia como regra de fé e prática, ou seja, a nossa vida é baseada na palavra. É baseada na palavra. Há um tempo atrás, não muito tempo atrás, uns 15 dias atrás, fazendo um atendimento com uma pessoa, lógico que tem que ser com uma pessoa, mas é que eu não completei a frase, com uma pessoa que não crê em Jesus, né, eu acho que ele é ateu, mas ele falou, sabe, uma das coisas que eu não gosto muito do meio evangélico, mesmo católico também, é que fica falando de coisa de 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás e tudo mais. E ele perguntou por quê? Eu falei, porque nós temos a Bíblia como diretriz máxima, como fonte de regra e fé. Mas aquilo que nós falamos da Bíblia de 2.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás, precisa ter uma aplicação para o dia de hoje, porque se não tiver é só história. Senão você abre um livro de história e lê, fica sabendo um monte de coisa, e hoje você nem lê muito mais isso, você liga lá a tua TV a cabo e ele traz história de tantos povos, não é assim? Mas a Bíblia não pode ser só história, e não é só história. Então esse tema, será que está na Bíblia? Será que a Bíblia fala alguma coisa disso? Então quero que você acompanhe alguns textos aqui. Primeiro que nós vamos ler, não fala bem especificamente disso, mas na caminhada você vai entendendo tudo isso. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 e 19. Vê, hoje te proponho a vida e o bem, e a morte e o mal. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. É Deus falando. Escolhe a vida, para que vivas tu e teus filhos. Outro texto que nós vamos ler, aproxima um pouco mais, Salmo 84, versículos 5 e 6. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte de chuva e enche os tanques. 2 Crônicas 35, versículo 25, aqui já aproxima bem mais. Também Jeremias fez uma lamentação é choro, é pranto, uma lamentação por causa de Josias, e todos os cantores e cantoras têm falado de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje.
e as estabeleceram por costume em Israel, e eis que estão escritas nas Lamentações, no livro de Lamentações. Aqui já aproxima mais. Agora, o último texto, 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20. E esse texto fala de um rei, especificamente de um rei. Jeorão, é o rei, tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, reinou 8 anos em Jerusalém e morreu. Aí eu paro. Sem que ninguém o lamentasse. Na outra tradução diz o seguinte, que ele morreu, lê lá comigo ou lê aqui, sem deixar saudades. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos reais. Eu acho que eu não queria conhecer esse rei, não. Mas eu quero trazer isso aqui para você. Para pensar um pouquinho. Ele morreu novo, 40 anos de idade. Ele reinou um pouquinho só. Pouco tempo de reinado, pouco tempo de trabalho, pouco tempo de estar à frente do povo. E a Bíblia traz um relato desse, dizendo que o camarada morreu e não deixou saudades. Então eu te pergunto, é história? É história, mas é mais que história. É uma história que eu trago para a minha vida hoje. É uma história que eu olho e posso aplicar na minha vida, no meu cotidiano, no meu dia a dia, hoje. Eu já faço uma pergunta para você ir pensando. Faço duas, uma mais leve. Você tem saudade de alguém? Não precisa responder agora para mim não, vamos desenvolver a mensagem. Mas a segunda pergunta é um ponto já de reflexão para nós orarmos lá no final da mensagem. Pessoas sentem saudades de você de fato? Ou se você der uma desaparecida, é como se ninguém lembrasse mais de você? Eu quero que você traga isso para a tua vida. É uma história de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, mas que diz respeito a mim, a você e a nós, nesse nosso contexto. Por isso que o tema da mensagem, eu pedi para você dizer alto e claro para você mesmo, você precisa deixar saudades onde passa. Ou trazendo na primeira pessoa, eu preciso deixar saudades nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, no contexto onde eu estou, nas minhas vivências, eu preciso deixar saudade. Queridos, na segunda-feira passada, dia 10, agora, nós perdemos uma pessoa muito querida do nosso meio, que foi o João Pedro. Particularmente, eu senti muita falta dele, ou senti muita partida dele. Que eu posso dizer assim, tem um costume que diz que depois que a pessoa morre, fica boa, mas eu quero dizer para você que é o contrário. O João era uma pessoa, para quem o conheceu, para quem conviveu, uma pessoa boníssima. Um amigo de fato. Um amigo de sentar e abrir o coração. Um amigo que tive a oportunidade de várias ou de algumas viagens juntos. E de poder contar aquilo que trazia alegria e contar aquilo que trazia peso no meu coração. Deus tem me dado algumas pessoas desse jeito, aqui no nosso contexto. Pessoas que eu posso simplesmente chegar e contar. Pessoas que eu posso chegar simplesmente, não como pastor, mas como Elben. E falar. Então, no culto de velório, no culto ali, eu trouxe um pouquinho desse tema aqui. E ao contrário, Jeorão morreu e não deixou saudades. Uma das coisas que eu tive um pouquinho de dificuldade, e quero que você pense comigo, que saudade é uma palavra difícil de definir. Não é que não tem no dicionário, mas é difícil de definir. Fácil de sentir. Você já sentiu saudade de alguém?
4, 5, 6, 7, 8, não, todo mundo aí. Mas é difícil de definir, mas todos nós já experimentamos esse sentimento. O dicionário fala que saudade é um sentimento causado pela distância, a ausência de algo ou de alguém. Não é só quando morre, não, mas é um sentimento causado pela distância. E nem sempre a distância é tão geográfica, mas pode ser distância de alma. Interessante que ela tem origem no latim, e é interligado as duas palavras como saudade e solidão, é a mesma raiz. Saudade e dor de solidão. Muitas línguas não têm exatamente essa palavra, não existe. O inglês tem o miss, I miss you. Mas não é exatamente isso aqui que a gente conhece e trabalha muito aqui. Saudade significa a memória de algo que aconteceu de maneira intensa, vontade de reviver certos momentos. Tem um relato bastante interessante, depois você vai no Google, você vai no YouTube, você vai encontrar o que eu estou te falando, uma história mais ampliada. É de um doutor, um médico, Rogério Brandão, ele é oncologista. E ele relata, ele conta, é um conto bonito. Ele diz que ele encontrou a melhor definição de saudade para ele, que era de uma paciente dele, uma menininha. No conto ele chama, no conto, mas não é conto fictício, é algo real. Ali no escrito dele, ele a chama de anjo, mas também não é anjo espiritual, é uma maneira carinhosa de dizer. E essa menininha já faleceu. Ele tratava e ela faleceu. Mas na conversa com essa menina, essa paciente disse para ele que saudade é o amor que fica. Então, se você for entrar no Google, se você entra com esse nome que você vai encontrar, saudade é o amor que fica. Quando eu estava escrevendo, eu pude pensar em algumas coisas, e não pus todas aqui, um pouquinho só para a gente caminhar, algumas coisas que me dão saudade. Por exemplo, saudade dos meus tios que me criaram, faleceram todos já. Saudade da minha mãe, faleceu, mas não é só porque falece. Saudade de amigos de infância e amigos chegados. Saudade lá da cidade onde eu fui criado. E eu costumo dizer que não é aquela borda que está lá agora, mas é aquela que eu vivi. Tantas outras coisas me traz saudade. E eu pergunto agora para você, sem retorno para mim. Talvez você possa estar lembrando de alguma coisa que te faz sentir saudade nesse exato momento. Alguma coisa distante, alguma coisa que ficou, alguma coisa que passou, porque a gente só consegue sentir quando na ausência. Saudade é o amor que fica. Mas eu não pretendo desenvolver esse tema da saudade como um todo. Mas eu quero ir um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para o fundo, e tentar identificar então a questão de deixar ou não saudade, que está muito relacionado àquilo que fazemos, vivenciamos ao nosso estilo de vida. Eu estou lendo um livro agora que chama Vida Simples. Eu tenho um hábito meio esquisito, eu leio 4, 5 livros ao mesmo tempo. Eu não gosto, me dou bem assim, fica à vontade. O pastor Ageu fala, eu gosto de pegar o livro aqui e terminar aqui. Eu falei, tá bom, cada um tem um jeito de ser. Eu gosto de ler 4, 5, ao mesmo tempo. Aí comprei um leitor, fica mais fácil que carregar 4 livros, complicado. Mas eu estou lendo um livro que chama Vida Simples. É o mesmo autor de Igreja Simples. Igreja Simples, nós pastores estamos lendo também. Mas Vida Simples é pai e filho que escreve esse livro. É o Tom e Art Rainer. E ele trata de 4 tópicos bastante interessantes. Se você gosta de ler, eu vou aconselhar você a comprar, ler, baixar em PDF.
está lá de graça, você pode baixar, não tem nenhuma dificuldade quanto a isso. Ele fala sobre tempo, relacionamento, dinheiro e Deus. Mas quando esses 4 assuntos, ele fala que nós perdemos a simplicidade da vida nas coisas, nós perdemos a simplicidade da vida, perdemos isso. E ele, então, nesse livro, ele tenta mostrar, é um livro cristão, ele tenta mostrar que nós precisamos buscar novamente uma vida simples. E vida simples não tem nada a ver com dinheiro, ou com falta de dinheiro, ou com pobreza, ou não é nada nesse sentido, mas é a simplicidade das coisas, simplicidade do dia a dia, simplicidade em gastar tempo com pessoas, muito mais do que com coisas. Simplicidade em desenvolver relacionamentos que de fato possa valer a pena. Ontem nós recebemos em casa três, vamos dizer assim, mas 2 é mais chegado, 2 amigos, um casal de bastante amigos, próximo nosso, meio da Rose, lá do Paraná. Almoçamos e passamos a tarde e um pedaço da noite juntos. O tempo foi assim. Quando eles falaram, vamos embora, parecia que era só uns 15 minutos de prosa. Mas passamos muito tempo juntos. Esse livro fala disso, a nossa vida tem perdido essa qualidade de estar junto com o outro, e gastar tempo com o outro, e de se importar com o outro, e de recebermos todas essas coisas. Queridos, sentir saudade ou não, está ligado diretamente ao prazer ou ao desprazer, infelizmente, da companhia do outro. Então eu não quero falar de saudade, mas eu quero pensar naquilo que pode provocar ou não. E infelizmente, e sabemos disso, e infelizmente, que às vezes algumas companhias não são agradáveis no dia a dia. É com pesar que a gente pensa nisso, mas há relacionamentos difíceis de caminhar junto e de levar. Há pessoas que você trabalha junto, ou convive junto, ou estuda junto, que é uma pessoa difícil na caminhada, na tratativa da caminhada do dia a dia. Infelizmente tem isso, concordam comigo? Ou só eu estou falando aqui? Felizmente tem. Infelizmente tem pessoas que são amargas com a vida. Amarga. E tudo que você vai conversar um pouquinho, traz dificuldade, só fala 10 minutos de conversa, só fala aquilo que está ruim, aquilo que dói, aquilo que não sei o quê. E reclama disso, reclama do governo, pode entrar 500 mil partidos, reclama do mesmo jeito. Eu também não vou falar de política, não é isso que eu estou falando, mas reclama de todas as coisas. Reclama de tudo. Queridos, com certeza, pessoas assim não deixam saudades. Concordam comigo? Não deixam saudades. E eu vou falar baixinho, aqui não tem isso. Mas se você for assim, você não deixa saudade para o outro. Mas aqui não acontece isso. Mas se eu ajo assim, desta forma, desse jeito, na minha caminhada, tenha certeza, não vamos deixar. Tenha certeza que estamos nos aproximando de Georão. E a Bíblia diz que ele morreu sem deixar saudades. Queridos, deixar ou não saudade está diretamente ligado aos conceitos da vida. E conceitos da vida, nós olhamos muito para a palavra do Senhor que nos orienta. Deixar ou não saudade na vida do outro está muito ligada às nossas atitudes e ações para com o outro. É aquilo que eu faço, é aquilo que eu digo, é aquilo que talvez eu não diga, mas eu demonstro nas coisas. É aquela comunicação que ela não é verbal, mas é perceptível em todo momento. Às vezes eu estou dizendo uma coisa, ou não querendo dizer uma coisa, mas já disse. Às vezes eu posso falar de mim mesmo, na minha casa, alguma coisa que acontece, meu filho fala, ih, já falou.
Eu nem falei, mas certamente não gostei. Certamente eu não expressei alguma coisa no meu rosto que pudesse ser agradável. E já falou a tua opinião, já disse. Às vezes eu nem verbalizei. Sentir saudade ou não, queridos, é a maneira como nós nos relacionamos com o nosso próximo. É a maneira como nós nos relacionamos dentro da nossa casa. E dentro da nossa casa, verdadeiramente, nós somos bem mais nós. Porque as reservas diminuem bastante dentro da nossa casa. Você quer saber de fato quem eu sou? Pergunta para a Rose. Rose, não responde não. Se alguém perguntar, você... Quer saber quem você é? Pergunta dentro da sua casa. Quer saber quem teu filho é? Se tivermos verdadeiramente coragem de falar, é desse contexto. Nossas decisões e ações agradam ou não a Deus. É aquilo que nós fazemos. Georão morreu sem deixar saudades. Eu vou dizer para você que ele desagradou o Senhor, e nós vamos ver a história um pouquinho mais aqui do que ele fez e das coisas. Queridos, nossa vida é marcada diariamente por tensões, angústia, momentos de alegria, momentos de prazer, momentos de desejos realizados, desejos não realizados e até mesmo frustrados. Nossa vida é tudo isso. Nossa vida está relacionada às escolhas que nós fazemos. Decisões e escolhas são tomadas diariamente por mim e por você. E tomamos várias vezes no dia. Nós escolhemos várias vezes no dia. Todas as nossas decisões e escolhas, elas trazem consequências. Maiores ou menores, mas traz. Às vezes algumas imperceptíveis. Por exemplo, há decisões que não têm muita importância. De manhã usei uma camisa branca. Essa aqui é um azul claro. O Carlinhos já pôs uma camisa azul com um pontinho lá branco. A roupa que você escolheu, não é a única que você tem. Você abriu o guarda-roupa e escolheu. São decisões, o Tuca veio de preto. São decisões que nós tomamos e que essas não têm muita importância. Se eu estou usando branco, se eu estou usando azul, se eu estou usando... não tem importância. Se eu estou de calça social, se eu estou de calça jeans, isso aí são decisões que não interferem na nossa vida. Mas há outras decisões que eu tomo, que essas são importantes. E as minhas atitudes diante destas outras decisões, é o que marca a vida do outro. Por exemplo, decisões importantes assim, com quem eu vou me casar, não é com que pessoa, mas com que perfil, com que tipo de lar eu desejo para minha casa, um lar cristão, como é que eu vou pensar nisso? São decisões que eu tomo. E tantas outras que de fato pode ter influência ou não, mas algumas decisões, elas marcam a nossa vida de maneira profunda. E são decisões que nós tomamos conosco mesmo, mas são decisões que muitas vezes refletem na vida do outro. E deixar ou não saudade é por causa das decisões que eu estou tomando diariamente, em todo momento na minha vida. O que eu falo? Eu li um negócio bastante interessante, simples, mas eu achei legal. Queridos, as nossas palavras é igual a pasta de dente do tubo. Quando você aperta que ela sai, você não consegue colocar mais para dentro. Já tentou colocar uma pasta de dentro? Uma pasta de dente dentro do tubo? De novo, tem jeito? Dá para pôr, João? Não dá. Aquilo que falamos e aquilo que fazemos é igual a pasta de dente. Uma vez feito, feito. Eu posso remediar, eu posso pedir perdão, e de fato é uma bênção pedir perdão e ser perdoado, mas o que eu falei, ajuda aí, irmãos, o que eu falei, o que eu fiz, não dá para dizer, não fiz isso, não falei isso,
decisões que podem marcar a nossa vida e marcar a vida do outro, e por isso, deixamos ou não saudades na vida do outro. Ananias e Safira, eles tomaram uma decisão. Eles venderam uma casa, mentiram no valor que não precisava nem ter vendido, não precisava nem ter dado para a igreja, não precisava nada disso, mas mentiram. E a decisão de Ananias e Safira resultou no quê? Na morte. Decisões. Tomaram a decisão. Por exemplo, Abiú e Nadab, 2 sacerdotes, tomaram a decisão de trazer fogo estranho diante do Senhor. Essa expressão fogo estranho é que continuamente ali no contexto de adoração, o fogo precisava estar aceso, fogo de verdade. E para alimentar fogo você tem que trazer o carvão, tem que trazer a lenha, tem que trazer essas coisas. Mas era fogo dali que tinha que ser. E a palavra diz que eles trouxeram de outro contexto. E naquele contexto é uma decisão que eles tomaram. E a decisão que aconteceu, decidiram trazer fogo estranho e morreram. Acã tomou uma decisão, foram para a guerra. Deus falou assim: não pegue nada. Vocês vão ganhar essa guerra, mas não pegue nada do inimigo. Nada, absolutamente nada. Nada. E Acã então encontrou algumas coisas de ouro, de prata, uma capa, algumas coisas que ele bateu o olho e falou: nossa! E ele pegou. E ele enterrou na areia, porque era no deserto, enterrou na tenda dele, cobriu. E aí eles começaram a perder. E começaram a perder. E o que está acontecendo? O que está acontecendo? Vai dali, vai de cá. E Deus falou: vou revelar. E encontraram na tenda de Acã objetos que não eram para ser ou para estarem ali. Decisões. As minhas decisões e as suas decisões marcam a vida do outro. Palavras simples que muitas vezes ou engrandece, ou põe para baixo, ou machuca. Coisas simples do dia a dia. Você encontra a pessoa e fala: nossa, como é que você está gordo? Nossa, você envelheceu. Nossa, você tinha cabelo, agora não tem mais. Tá bom, são palavras que você diz, mas que marca. E que pode machucar. E numa dessas, eu não engrandeço a Deus e eu não faço nada disso na vida do outro. A minha vida e a sua precisa, quando passar na vida do outro, ser benéfica e deixar saudades. E eu volto aqui à pergunta, sem resposta para mim: você é uma pessoa assim? Os teus relacionamentos, quando falo teus eu me incluo, os meus, os nossos, mas eu estou falando com você. Os teus relacionamentos têm deixado saudade? Você é uma pessoa agradável de estar junto? As pessoas gostam de estar com você? As pessoas procuram você? Você tem amigos? Georão morreu e não deixou saudade. A Bíblia trouxe isso. Se não fosse importante, não estaria registrado na Bíblia. Decisões tomadas a cada momento, a cada dia, a cada instante. Josué decidiu: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Decisão tomada. A mulher samaritana decidiu, quando ela entendeu que Jesus era aquele que lhes falava. O que ela fez? Ela foi correndo para lá e chamou todo mundo. E ela disse: encontrei aquele que, além de falar da minha vida, Ele é o Senhor. Ela foi e contou. Ela decidiu fazer essas coisas. Eu quero pensar com você que nós precisamos deixar saudades. A Bíblia fala em Atos capítulo 20, versículo 35 a 38, de Paulo,
quando Paulo despede dos amigos. E Paulo diz: certamente esta é a última viagem que eu faço com vocês. O texto fala o seguinte: em tudo que fiz, mostrei a vocês, mediante trabalho árduo, que devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou com todos e orou. E todos choraram muito, abraçando-o, beijando-o. O que mais entristeceu foi a declaração de que nunca mais eles veriam a Paulo. Paulo estava se despedindo. Ele sabia que ele ia partir. Deus já tinha revelado, ele sabia essas coisas, e ele contou: esta é a última viagem que eu faço com você. E quando ele então ajoelhou, todos choraram. Decisões que eu tomo, decisões que nós precisamos pensar. Agora, o que será que, eu vou correr um pouquinho aqui, o que será que aconteceu que Georão, ao morrer, não deixou saudades? Você sabe isso? Você conhece essa história? Se não conhecer, não tem problema. Você já leu isso? Decisões. Vamos ver o que Georão decidiu aqui, que refletiu aqui. A primeira coisa que ele decidiu aqui, ele decidiu abandonar a Deus. Primeira coisa na caminhada dele. 2 Crônicas 21:11. Além disso, fez altos que seja lugar de adoração nos montes de Judá, induziu os habitantes a Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Queridos, abandonar a Deus é a pior escolha que se faz. É suicídio espiritual. Ele abandonou a Deus. Georão não seguiu o exemplo do pai Josafá, mas ele preferiu ser conhecido como genro de Acabe. Ao invés de ser conhecido como o filho de Josafá, que serviu a Deus, ele preferiu ser conhecido como genro de Acabe. Ele casou com a filha. E eles ali então fizeram de tudo para que Deus fosse tirado do meio da cultura de Israel. Segunda coisa que ele decidiu aqui, que repercutiu aqui, ele mandou matar todos os irmãos, por causa de herança, por causa de dinheiro, por causa de terra, por causa de bens. Porque o pai deixou, ele tinha recurso, e aqui então, ele decidiu. Nossa vida é feita de decisões, a todo momento, das mais simples às mais complexas. Simples, acordei, levanto ou não levanto já, espero 5 minutos ou fico mais 5 minutos na cama. Decisão que não implica em nada. Tomo banho de manhã, tomo banho mais tarde, tomo banho só à noite. Ele decidiu aqui matar todos os irmãos. Eu pergunto, uma pessoa dessa deixa saudade? Não. Não deixa saudade. Ele matou todos os irmãos à espada. Essa ideia de matar à espada é de matar com crueldade. Ele executou. E a gente vê isso aí nos nossos noticiários. Eu não vou acertar. É Christiane von Toffer, como é que é? Isso aí. É isso aí, Tuca. Teu alemão está perfeito, Tuca, obrigado. Aqui ela decidiu matar os pais. Aqui ela executou. Decisão. Eu sei que nós não estamos falando de coisa tão grande, mas Georão fez exatamente isso. Caminhar mais um pouquinho. Georão, por causa dessas coisas, dessas decisões, ele trouxe, sabendo o que estava trazendo. Não dá tempo de ler o texto. Ele atraiu e trouxe
maldição para si próprio e para o povo, porque ele foi orientado a não fazer. A nossa vida é marcada diariamente por decisões. Todo momento estamos decidindo, a todo momento, faço isso ou aquilo, isso ou aquilo, isso ou aquilo, isso ou aquilo. Todo momento. E a tua decisão, a minha, a nossa, a tua decisão te leva a uma série de ações, entre elas, deixar ou não saudade na vida de outras pessoas. A sua vida precisa deixar saudade por onde você passa. Você precisa deixar marcas positivas no meio da tua família, no contexto em que você mora, no contexto em que você trabalha, no contexto em que nós podemos fazer. O texto que eu li, o outro, para a gente ir mais ou menos fechando daqui a pouquinho, fala de um outro rei, Josias, que deixou saudades. Tanto é que nós lemos que houve uma lamentação por ele, um choro quando ele partiu, quando ele morreu. As pessoas choraram, lamentaram. Ao contrário de Jeorão, Josias decidiu algumas coisas. Ao contrário de Jeorão, ao contrário, porque Jeorão veio de uma família boa, Josias já vem de uma família complicada. O avô de Josias foi o perverso Manassés. O pai de Josias foi Amon. Dois reis complicadíssimos. Mas Josias decidiu seguir ao Senhor e fazer o que era reto e bom diante do Pai. Olha a diferença aqui. Aqui Josias decidiu, mesmo num contexto complicado de família, aqui ele decidiu caminhar com Deus. E aqui ele executou a caminhada com Deus. E quando ele morreu, a palavra diz que houve lamento. Lamento não é pouco choro. Lamento é choro grande. Lamento é bastante. É choro grande, como diz. É choro de gente grande. Aos 8 anos, Josias chegou ao trono. Aos 16, ele buscava a Deus fervorosamente. Vindo de uma família que nem a Deus cultuava. Vindo de uma família que era totalmente controversa a Deus. Com 16 ele buscava a Deus. Aos 20 anos, como rei, ele fez uma reforma no contexto político para a nação vir adorar a Deus. Aos 26 anos, ele trouxe purificação e restaurou o templo do Senhor. E Josias fez uma grande reforma. Josias reparou o templo. Josias trouxe novamente a palavra de Deus no meio de uma nação que estava corrompida. Ele fez tudo isso, não dá tempo de ler. Josias chama o povo para a renovação e pacto com o Senhor. E num contexto de nação que estava totalmente perdido, Josias decidiu aqui estabelecer a Páscoa. Estabelecer a Páscoa nada mais é do que trazer os ensinamentos de Deus no meio daquele povo que estava tão afastado. E a Bíblia diz que a nação então fez o quê? Me ajuda aí com esse gesto. Prosperou. Foi abençoada. Decisões. A minha vida e a sua é marcada constantemente por decisões. Jeorão morreu sem deixar saudades. Josias morreu e foi levantado um grande pranto. Nós podemos mudar essa palavra. Josias morreu e deixou saudades. Então, saudade não é uma coisa tão simples. Não é aquela coisa menor, mas é aquilo que eu faço no meu dia a dia, é aquilo que eu planto no meu dia a dia, é aquilo que eu decido no meu dia a dia, e todo momento eu estou decidindo. E a nossa vida é marcada por isso. E a Bíblia então traz 2 relatos de 2 reis do mesmo contexto. Um deixou saudades
O outro não deixou saudades. Queridos, uma vez eu fui no velório, tinha eu, a esposa, o filho, um representante oficial de um lugar que ele trabalhava, e um monte de coroa assim. Mas a gente sabe que era coroa apenas de formalismo, apenas assim, por questões de envolvimentos políticos e tanta coisa. Quando eu cheguei no velório, eu falei, eu acho que eu vim errado, não no velório errado, no horário errado. Só tinha a esposa, o filho e eu. E uma pessoa engravatadinha, bonitinha, do lugar que ele trabalhava. Só. Nunca mais esqueci isso. Eu estava chegando aqui na igreja, ano de 92, 3, alguma coisa, era casadinho de novo. E ela falou, você pode orar? Eu falei, posso. Nunca mais esqueci isso, nunca mais. Nossa vida é marcada por decisões, decidimos a todo momento, escolhemos a todo momento. Deixamos ou não saudade. Não é aquela saudade de uma viagem que você faz e é gostosa. Não é essa saudade. Não é essa saudade que você lembra o ano inteiro. Eu brinco com a Rose, que nós fizemos uma viagem de férias, vamos lembrar durante um ano. Mesmo que eu esqueça, o cartão de crédito chega e fala, parcela 2, parcela 3, parcela 4. Né, João? Nós viajamos no mesmo período. O João foi para o Pantanal. Não é essa saudade. Apesar que estava boa lá, né? Estava bom, mas não é essa saudade. Eu estou falando saudade de decisão que nós tomamos. Queridos, eu estou encerrando, eu vou encerrar. Está na hora, já tem um tempo de reflexão aqui. São 8h30. Mas eu queria que você não saísse daqui e que você olhasse para dentro de você. Como você está hoje? Que marca você tem deixado na vida do outro? Tem uma frase que é de Samatiba. Ele já morreu, né? É um psiquiatra, era de Curitiba. Mas tem uma ideia que ele diz o seguinte: eu não posso mudar o passado, mas eu posso escrever a minha história a cada momento. Escrever de novo a minha história. Eu não posso mudar o que passou. Não posso. Eu não posso colocar a pasta de dente no tubo de novo. Não posso. Não posso. Mas eu posso refazer a minha história a cada momento. Eu posso decidir novamente a cada momento. Eu posso reconstruir o caminho que eu andei. Eu posso olhar para trás e falar, esse pedaço foi ruim, mas eu posso olhar e falar, se Deus me permitir, eu faço um novo caminho. Eu faço um novo caminho. Só você, só eu, e Deus, é claro, mas só nós sabemos que marca temos deixado dentro da tua casa, legado, dentro da minha família, dentro da sua família, dentro do contexto de relacionamento. Só você sabe. E eu pergunto para você, qual é a marca que você tem deixado? O Salmo 84, versículos 5 e 6, dá para projetar lá? Ele já estava aí engatilhadinho. Salmo 84, eu acho que 5 e 6. Bem-aventurados os homens cuja força estão em ti, em cujo coração os caminhos, aí é altos, mas os caminhos aplanados, muda. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes. Baca era um lugar amargo, Baca era um lugar difícil, Baca era um lugar daqui que levava a Jerusalém, era um caminho ruim de caminhar, era estreito, era perigoso, era com pedra, era com tudo quanto era ruim de caminhar nesse caminho. Mas está dizendo que a pessoa
cuja força está em Deus, mesmo passando por um caminho ruim, a presença dessa pessoa faz daquele lugar um lugar de bênção. Assim deve ser a minha e a sua chegada na vida do outro. Assim deve ser o meu relacionamento na minha casa e na sua casa. Assim deve ser o seu relacionamento no lugar que você trabalha. Nós precisamos deixar marcas positivas. Eu queria te convidar a orar. Eu queria te convidar agora, no silêncio do teu coração, você olhar para dentro de você e falar para Deus, como anda a tua vida? Qual é o caminho que você fez? Que marca você deixou? Que impressão você fez na vida do outro? E o outro fez na sua vida? Tempo não resolve essas coisas. Bobagem achar isso. Jeurão morreu e não deixou saudades. Josias morreu e deixou muita saudade, um grande pranto foi feito. A pergunta é, e você? Qual é a tua posição numa noite como essa? Eu queria te convidar a, de fato, nós vamos ter um tempinho de oração, de silêncio. Você vai falar com Deus aquilo que está dentro do seu coração. O passado você não escreve novamente, mas você pode fazer novas todas as coisas. Deus faz novas todas as coisas. Você pode traçar um novo caminho a partir de agora. Feche seus olhos. Fale com o Pai. Olhe qual é a vivência que você está tendo. Onde você precisa mudar. Queridos, se você nesse momento tão profundo com Deus, momento onde você está falando com o Pai, momento onde só os seus pensamentos têm circulado aqui nessa igreja, e nenhum de nós lemos pensamento ou entendemos pensamento, só Deus. Se você com profundidade, com a ajuda do Espírito Santo, está olhando para dentro de você, e tem percebido que as suas decisões têm sido difíceis. Você está olhando para dentro de você e tem percebido que aquilo que você decide tem machucado pessoas. Você está olhando para dentro de você com a ajuda do Espírito Santo e tem percebido que você, no teu caminhar, você fez um caminhar ruim na vida de outras pessoas. E se você está dizendo, Senhor, eu quero mudar. Eu não posso mudar o que eu fiz, mas eu posso mudar da agora para frente. Talvez você não tenha força, talvez você fale, mas eu queria tanto mudar. Mas se você assume um compromisso diante de Deus, é Ele que muda a minha vida e a sua. Se você deseja que as suas decisões sejam repensadas, mudadas, alteradas, e que você, ao passar pelo vale de Baca, faz dele um manancial de fontes, eu quero te convidar, num propósito com Deus, a se colocar em pé. Nós vamos orar. Se você deseja que isso aconteça na tua vida, esse é o momento de nós orarmos. Eu queria convidar os meninos aqui, a escolha de vocês, louvar ao Senhor. Você vai escolher uma música, pode ser das que vocês já louvaram ao Senhor. E nós vamos orar juntos.
Queridos, nós somos dependentes do Pai na nossa vida. Mas tem mais uma coisa que eu queria te falar antes de nós cantarmos juntos aqui e orarmos. Nossas atitudes, elas, como eu disse, elas são decisões que nós tomamos. Nós tomamos a decisão com Deus: Senhor, muda a minha vida. Ok. Mas tem uma outra coisa. A outra coisa chama pedir perdão para alguém. Deus age, é verdade, mas aquilo que está na minha mão para fazer, eu faço. Vamos retomar a história bíblica. O Mar Vermelho foi aberto, Deus abriu, mas Moisés teve que levantar a mão. As guerras, o povo de Israel ganhou, mas Moisés tinha que ficar com a mão lá, e quando não aguentava, 2 pessoas segurando, e quando não deu conta, põe assim na pedra para poder, porque é assim. Deus providenciou a água da rocha, mas Moisés precisou falar com a rocha e depois bater. Jesus ressuscitou Lázaro, milagre ele fez, mas a pedra ele não tirou. Aquilo que está na minha mão para fazer, eu preciso fazer, porque Deus não faz por mim. Agora, aquilo que eu não faço, que eu não consigo, aquilo que é de Deus, Ele faz. Então, se algo está em tuas mãos para fazer, se as decisões que você tomou machucou pessoas, não foi legal, não foi interessante, deixou um legado ruim, é hora de voltar e retomar. E a partir daí Deus faz. Pai Santo, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, te louvamos pela vida do Senhor na nossa vida. Pai, cada um de nós aqui precisamos tomar decisões que mudem. Eu também preciso. E nós dependemos do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a deixar saudade na vida do outro. Não aquela saudade simples, aquela coisa assim, só porque não vejo há algum tempo, mas saudade de marcar positivamente o outro, falar que bom, quando pensar no meu nome, quando eu pensar no nome do outro. Ajude, meu Deus, nos vales de Baca, fazer daquele lugar difícil um lugar aprazível, agradável e gostoso. Derrama da sua graça sobre nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai, as ricas e benditas consolações do Espírito Santo, possa continuar fazendo parte deste povo, que quer deixar saudade e decidir para o Senhor uma vida melhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor na medida que vamos desenvolvendo esse louvor. Dê um abraço gostoso no teu irmão, mas não vai embora já não.